Vou achar que tu recebeu uma palavra de riqueza? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. 30 minutos aqui. Nós queremos dar um oi aí pra você nesse começo tão descontraído. Acho que dá pra botar um som assim, ó. Dá pra botar um som de pato quando a gente falar aqui. Que pra não expor a vida do Gessé, né? A vida do Gessé Medeiros. Só um som que tá sobre. Mas estamos aqui com ele, falando dele, Lucas Kramer, nosso gauchesco. @ Lucas Com Kramer. 2 R's no final. Por quê? Porque o outro usuário não tá disponível. Ah, é? Quem que se chama Lucas Kramer Não além sei, de você? acho que era da Alemanha, inclusive, o nome do Ah, cara. Não é Não Kramer? botou Lucas Primeiro que Kramer, Lucas então. na Alemanha não é nem com C. Kramer não existe, né? Deixando Kramer. bem claro, pessoal. É Lucas Kramer Kramer. não é o meu sobrenome. Kramer é o meu sobrenome. Kremlin. Kramer. Estamos aqui com ele, Gustavo Berlanda. E aí, Encosta a galera? boquinha, encosta a boquinha. Não, pô, pra quê? Tá louco? Ah, não foi higienizado esse negócio. Claro que foi, nossa Claro que equipe sempre higieniza tudo, hein? Estamos aqui com ele, O rico. cara da unção, The only Gessé one. Medeiros. Hã? Fala aí. Eu gostei dessa blusinha aí. Suéterzinho de ceia de Natal, pô. Ele quer meter... É que eu não posso falar aqui, gente. Mas Acabou é de o ser seguinte, trollado. mas é o Não, foi o seguinte, primeiro. o não, Vitor foi o Hugo não primeiro. tá aqui, tá todo mundo rindo. Só queria deixar isso claro. O Vitor Hugo, pra quem não sabe, Hashtag- ele saiu com a Vivar. Ele saiu com a Hashtag Vivar Vitor pra Hugo. tocar. Saiu, foi comer um negócio. Ó, Graduado. graduado. Mas vamos lá. O que vocês acharam da pregação hoje? Foi uma mensagem muito boa, parabéns. Não, foi. Cara, O que acontece em Êxodo 1, Gessé? Êxodo 1 vai contar um pouco do pano de fundo de que José, ele é esquecido, a memória de José é esquecida, então tu contou um pouco do background ali, que José, ele vai pro Egito escravo, aí acontece uma série de episódios, ele vem para ser governador do Egito, Ele livra, pra ser escravo salva. e se torna governador. isso, salva o Egito de uma Grande crise, fome. de uma fome, só que ele traz a sua família pro Egito. São aproximadamente 76 pessoas. Isso. Sim. Até que um faraó assume e não sabe sobre José. Esse faraó vem e aí conflita com esse povo, porque ele diz, pô, esse pessoal, ele é muito grande, muito numeroso e eles podem se aliar a um inimigo e podem nos vencer. Isso. Então, por conta da memória de José que é esquecida, esse povo se torna escravo. E aí chegamos no primeiro ponto da pregação. Isso. Na verdade, foram 3 pontos pra você que não assistiu Palavra Viva Church no YouTube. Provavelmente o link vai estar aqui embaixo, então você pode acessar. Clica ali, o menino Kramer já coloca o link ali embaixo. Tá Na tudo descrição. certo. Na descrição você acessa. Veja que é importante você ver, é importante você pegar essa série desde o início, na verdade, da primeira pregação, se você não assistiu. Porque, cara, o nível de conteúdo extra-bíblia, ou seja, cultural, de muito conhecimento, é muito grande. Porque, lembrando que a gente estudou muito para construir essa série, Pastor Ricardo Clauber, nós tivemos teólogos Aquele abraço. junto com a gente. aquele abraço. Então, é uma série que, se você quer ter um conhecimento bíblico aprofundado e também um conhecimento prático, algo que você pode tirar para você, você deve realmente assistir desde o começo, né? Sim. Então, o primeiro ponto, na verdade, foi de que a memória de José é esquecida. Sim. isso. E você trouxe ali pra nós que José é uma tipificação de Cristo, né? E o como é importante nós estarmos lembrando de Cristo em si. Que o povo, quando eles esquecem o rei, ele esquece de quem foi José e da representação de José. Aquele povo, ao esquecer isso junto, eles perdem a identidade deles, né? Eu acho sim. que vale muito a gente explorar essa questão, que quando a gente perde a nossa identidade, não sabemos quem nós somos, e mesmo que nós tenhamos Boa. mais forças, mesmo que a gente tenha mais conhecimento, mais habilidade, que aquele povo estava se multiplicando, depois mais à frente vai falar, que eles estavam se multiplicando, mas mesmo assim, eles não se viam dessa forma. Não Eles se se viam. viam como um povo escravo. E, cara, tu foi muito bem na hora que tu falou sobre José como Cristo, José é uma figura de Cristo. uma tipificação de Cristo, porque Cristo deixou dois
não elementos, né, mas duas coisas muito chaves no Novo Testamento, que o primeiro é batismo e o segundo é ceia. São as duas características muito fortes. E o batismo, claro, uma vez batizado, ok, mas a ceia, Em memória, né? a ceia é para que se lembre Fazer isso do sacrifício. memória, né? E Paulo vai dizer que para nós fazermos isso até que ele venha. Quando a gente está ceando, a gente está, na verdade, clamando pela volta de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Sim. Então, Muito forte isso. quando a gente tem Nossa, muito forte isso. quando a gente tem a imagem de Cristo, seria a palavra, é impossível você se tornar escravo de qualquer circunstância. É isso. Ele falou muito bem do jeitinho ali, do jeitinho brasileiro É. principalmente. A gente sempre quer dar um jeito em tudo, Sempre. quer fazer do nosso jeito. E às vezes a gente acaba tendo problemas, frustrações por ter tentado dar um jeito, mas poderia ter feito Isso. do jeito E certo, né? O governo de José estava ativo, assim como quando a memória de Cristo ela é ativa em E o nós, povo estava bem. o governo de Cristo também Não é prosperava, evidente, né? Isso. Esse Eu acho um desfrutar. desafio pra nós, que estamos familiarizados com a mensagem, não banalizarmos ela. Sim, Eu já tive muita essa dificuldade pô, acho entrar no automático. o Cuca aqui prega todas as semanas. Tu, quando tava em Cuiabá, pregava toda semana. Tu no Jardim Atlântico pregava toda semana. Eu em Caxias pregava toda semana. Ah, eu conheço tanto, processo, eu já ouço né? falar que às vezes a gente não... Vira um discurso. É, exatamente. Parece que não é o suficiente, mas E na realmente verdade... a gente perde a memória do que ele fez, de, como o Cuca falou, de quem nós somos nele. É o day Ah, by acho, day, que né? acho que aqui a gente pode também abrir e ser claro, né? Todo mundo tem as demandas da igreja, tem as demandas de fora de empresas e tem também as demandas do culto de quarta especificamente e Sim. do after service Sem ainda, né? contar a família também, É. né, cara? É, tô outras colocando coisas, né? só essas demandas. E chegou um momento. Na primeira semana a gente botou muito gás. No primeiro culto. Nesse a gente deu uma amolecida, a gente meio que, pô, feriadinho, coisa e tal. Chuvarada. E a gente Deixamos. vê que o resultado é diferente. Então, não é sobre esforço próprio, entendam isso. É sobre comprometimento, né? Mas é a memória, é trazer a memória de Cristo. Razões, né? A gente faz isso por Cristo, Isso. É entendeu? A gente tá fazendo isso Isso. por Cristo, porque todo mundo aqui poderia ter outro emprego. O Gessé poderia estar tocando o consultório da mãe dele lá Uhum. e tá lavando a égua, entendeu? Eu acho esse ditado engraçado. Né? Qual? É, eu Lavando nunca a égua. consegui entender O o pastor motivo. Vado fala direto. Coisa de manezinho. O Kramer é a mesma coisa, entendeu? O Berlanda já tá comprometido mais com a empresa. Com a empresa lá, mas também demanda muito tempo aqui na igreja. Ele poderia focar 100% na empresa. Sim. Eu poderia focar 100% na minha empresa. Uhum. Entendeu? Mas a gente faz isso pela consciência de Amém. Cristo na nossa vida. É isso aí. Eu sou um abençoado. Porque eu abro meu Instagram no pós-culto, as pessoas elas gostam de me dar o feedback. Elas gostam de me dar o testemunho logo depois do culto. Que legal. Eu gosto muito disso porque nos edifica, né? Ó, eu recebi aqui, ó. Os cultos de quarta têm sido uma bênção na minha vida. E sei que hoje foi para me trazer cura e algo novo. Obrigada por me receberem na minha casa. Eu amo essa casa. Então, Amém. tipo... Cara, não tem como isso não gerar em ti um... Né? Gás, né? Gás. Pra é trabalhar gás pro mais. ministério, isso aí. A gente não pode deixar a peteca cair. Mas o interessante é que eles se multiplicaram ainda com base na memória de José. Porque quando José ainda tá Não, debaixo da promessa de... quando de José Abraão. ainda tá vivo, não vivo em termos de a sua memória ainda tá viva, eles estão se multiplicando, estão se tornando cada vez mais fortes. Quando esse rei, esse faraó que não conhece José olha, ele diz: meu Deus, eles são estrangeiros nessa terra, mas eles são mais fortes do que nós, mais numerosos, não mais numerosos Perfeito. do que eles, mas assim, são muito numerosos. A gente pode abrir um parênteses aqui, mas muita gente vive com um complexo de inferioridade Nossa, muito muitos. grande hoje em dia, né? Muito bom. Muito. E Cabe sim, Tem algo que me chama a atenção, trazendo para outras duas passagens bíblicas. A primeira é de Gideão. E o anjo chega e chama ele de poderoso guerreiro. Uhum, Mas ele estava escondido com medo da batalha. uhum. A fé é isso, né? A fé, ela me define. Não são as situações, é a minha fé que me define. Sim. E não foi que, tipo assim, ó, ele nos deu acesso ao reino. Ele nos transportou. Então, Muito bom. o sacrifício é dele. dele, o mérito é dele. Que é isso, né? Forte. Porque Importante. Cristo já tem uma ótica. Ele nos olha como mais do que vencedores.
Ele já nos olha sem nenhum tipo de condenação para aqueles que estão nele. Ele já nos olha sem culpa, ele já nos olha santos, justificados. A gente tem que alinhar a nossa visão. Vocês são pais, né? O teu ainda é muito pequeno pra discordar de ti de alguma coisa, mas o Pedro Lucas já deve ter... Mas já discorda do mesmo jeito. Já deve ter discordado de ti em alguma coisa. E às vezes nós somos esse tipo de filho que só discorda com o pai, né? Sim. Deus está afirmando promessa e a gente, não pode comigo, não. Mas isso é muito importante também pra autoestima. Isso vai determinar também as tuas atitudes. Sim, com certeza. Acho que eu me vejo baseado no que eu faço, ou eu me vejo baseado naquilo que Cristo falou. Mas se a gente vive baseado naquilo que Ele diz quem nós somos... Cristo fala sobre os olhos, né? Se os seus olhos forem maus... seu corpo será trevas, né? A gente tem que ter o olhar correto, né? Tem que ter um olhar bom. Esse ponto é bom, hein? Esse ponto é muito bom. E você vê que ele fala que o nosso corpo será trevas, né? Nossa, muito bom. Aí tudo é influenciado. Entre várias coisas, aí entra doenças na alma, doenças que hoje em dia tá em alta aí, psicossomática, né? Que hoje tem muita gente assim. Mas por quê? Porque talvez o olhar dele é um olhar mau. E não no sentido de malícia somente, mas um olhar mau no sentido de muito bom. Justiça própria. Diferente do que deveria ser. Exato, um olhar mentiroso, né? Muito bom. E o terceiro tópico, né? Então, esse aí é recapitulando, o primeiro tópico foi de que eles tinham perdido a memória de José, que é uma figura de Cristo. Segundo tópico foi de que eles não reconheceram a grandeza. E, cara, o tópico que pra mim, tipo, foi... É o tópico da minha vida. É o tópico da minha vida. Que foi o poder da unidade. Foi o poder da comunidade. Quando a gente percebe o poder da unidade, nós não somos escravizados. Porque a Bíblia vai falar isso, né? Que é melhor serem um do que dois. Porque se um cair, o outro levanta. Então eu não vou deixar o Gessé cair. E vocês me levantaram quando eu tava mal. Vocês lembraram quem eu era quando eu tava mal. Sim. Eu lembrei o Gessé quem ele era quando tava mal. O Kramer, o Vitor Hugo que não tá aqui, Berlanda, a mesma coisa, a gente tem isso, entendeu? Entenda, você que tá nos ouvindo, é normal. É normal desanimar. Não se acuse por isso, não se condene por isso, né? Só que o importante de você estar rodeado por pessoas, e é isso que muita gente que não entende, é que tu vai poder contar com um certo tipo de gente. Mas eu acho que além disso, que só isso já tava bom. Mas eu acho que além disso, há algo divino na unidade. Tipo, há algo assim há um poder... João 17. Há algo... Porque, tipo assim, isso já vem do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. E eles se tornariam uma só carne. Inclusive, olha que forte isso aí que você tá falando. Tudo que Deus faz é bom. A primeira coisa que Deus fala que não é bom é que o homem esteja só. A solidão. Meu Deus, muito forte isso aí. Que loucura. É a primeira coisa que a Bíblia fala. Muito que bom. não é boa. Que o homem esteja só. Deus já define, né? E a unidade até por um... Lógico, eu tenho uma mensagem pra isso, só que vai ficar pra depois da série, né? Não, mas isso aí é muito bom, velho. Isso aí já grava o insight, pra não esquecer. Não, já tá gravado. Esse terceiro tópico nós precisamos viver cada vez na unidade. Mais. É que sendo bem sincero, assim... A vida, durante a nossa vida, a gente sofre tantas coisas que cada vez fica mais difícil confiar uns nos outros. É verdade. Entendeu? Mas isso também não pode anular o fato e a verdade de que nós precisamos contar com as outras pessoas. Com certeza. Esses extremos são perigosos. Conta com ninguém ou conta com todo mundo. Isso. E como achar equilíbrio em meio a isso. Acho que... É pelo Espírito, né? Pelo Espírito, mas hoje, sinceramente, eu acho que tu pode ter, assim, umas 2 pessoas que tu pode contar, entendeu? Várias que tu pode se relacionar, e 2 muito próximas que tu pode contar, e são essas pessoas que a gente tem que compartilhar segredos, entendeu? Por que Deus compartilha segredos para Abraão? Porque ele tem relacionamento. Amigo de Deus, né? Entendeu? Amigo de Deus, Abraão é amigo de Deus. Os discípulos depois também foram reconhecidos. Pode já dar uma outra mensagem. Pensando no nosso Bispo Flori. Ele tem... Palavra Viva tem 33 anos. E, cara, eu nasci na Palavra Viva, tu nasceu na Palavra Viva. Mas só que o que ele já sofreu de traição, assim... Ah, não, com certeza. É fora do mapa. Mas mesmo assim, ele não cansa
de investir em novas pessoas. Porque, cara, se tu fechar a primeira porta de uma traição, de uma, sei lá, de um chá de tapete... Levar como extremismo, né? Isso, cara. Foi isso que aconteceu com meu pai. E não foi uma vez. Ou várias vezes. Foram várias vezes. Eu tava conversando com uma pessoa bem próxima a mim uma vez e ela falou: Mas só pra fechar o ponto aqui... Desculpa. Tramontina. Não, só pra chegou a sangrar. Não, é importante a gente fechar Tem o ponto. que fazer isso no A igreja Palavra Viva, ela nunca foi Corte abalada rápido. por isso. Às vezes as pessoas são levadas Erram por mesmo. algumas situações e erram e tá tudo bem, né? O maior dano não foi na igreja, foi na própria vida delas. Sem dúvida. É princípio isso, de mas é honra, isso. né? E hierarquia. A gente se torna inabalável não porque, tipo... Claro, meu pai ficou mal, ficou triste, teve crise de burnout, mas eu digo inabalável no sentido de não é a gente que sustenta a obra, não é a gente que sustenta a igreja, é Deus que tá aqui, é Deus que tá à frente da E o igreja. bispo sempre deixou isso muito claro pra todo E mundo. ele é o Senhor dos exércitos, Amém. entendeu? Então, tipo, E acabou. não queira guerrear com Deus, não Amém. queira batalhar com Deus, Uhum. porque isso daqui não é batalha nossa, a gente tá aqui fazendo a obra. Com certeza. Pode concluir, Certeza. Kleber. Mas um dia eu tava conversando com uma pessoa próxima minha sobre essa questão de confiança que tu falou. E ela funciona dessa maneira. Ela me disse isso. Eu não confio nas pessoas. Eu espero elas me darem um motivo pra eu confiar. E em contrapartida eu ouvi um Brian. líder falando que eu confio nelas. Até que algumas me dão motivo pra desconfiar. Boa. Então que a liderança não parte de um lugar de eu não confio, você tem que me dar um motivo pra eu confiar em você. Isso. A liderança sempre vai ser um lugar de exposição. Isso. Inevitavelmente. Né? Sempre vai ser um lugar Tem de que se exposição. deixar vulnerável. É o que eu tava falando pra vocês. Hoje eu sou o cara que tá sendo evidenciado aqui na igreja. E isso é legal, mas também é peso. É Responsabilidade. responsa, entendeu? Não é tipo assim, não, pô, legal, o cara tá ali, coisa e tal, mas ninguém vê o backstage, né? Sim. Como é que é? Quem vê feed não vê close, né? Não vê corre. A vulnerabilidade, ela tem que estar com o líder. Porque confiança, cara, tu sabe de tudo. Tu sabe. isso Não, isso é um de assunto tudo bom. que eu digo assim, pô, tu vai me conhecer até com os meus defeitos, entendeu? Uhum. E se tu quiser expor os meus defeitos, It's a real tu vai expor, porque tu tem esse acesso. É exposição. querendo ou Cara, não. mas eu creio que a lealdade ela não é construída em acertos, né? Eu acho que a lealdade Isso. só é construída Nos através de erros. Isso. Não tem outra forma de provar a lealdade, de construir a lealdade. Acho que não faz sentido ter lealdade nos acertos. Eu não preciso de lealdade quando eu tô só acertando. Como com você. diria um amigo meu, rir com dente na boca é fácil, né? Mas é? Ser leal Mas é quando tá verdade. tudo bem é legal. Eu acho que nem se Agora, caracteriza no primeiro, lealdade, né? no primeiro problema, que é o Exato. problema. Na primeira decepção, na primeira frustração, a pessoa Porque, já que a gente tá indo fundo, vamos cavocar um pouco mais, como diz o bom Eu acho gaúcho. que unidade envolve isso. Com E certeza. porque o líder, ele vai falhar. Vai falhar. Com certeza. Se Com você, certeza. se você procura a igreja perfeita, não entre nela porque você vai estragar. Todo mundo vai errar. Vai errar. É. Mas a gente não tá aqui por isso. A gente não tá aqui pelas falhas, pelos erros. Isso vai existir. E é normal, é aprender a lidar com eles. Mas é isso, a lealdade vai ser Faria construída em sentido eu cima fazer disso. uma aliança contigo se eu só vou acertar? Mas, cara, o nível de lealdade que Davi teve com Saul. Ele disse Saul que Davi fazendo nunca arremessou uma lança de Cara, volta pra cara. Saul. E E é- Deus usou Saul pra tirar e o Saul nessa interior linha de que Davi. tu tá falando, Isso que aqui. lealdade se prova no erro. E aí tá o poder da unidade. É que, cara, eu tô contigo não porque eu não sei dos teus defeitos. Fala no Mas microfone aí. não porque eu não sei dos teus defeitos, mas é por conta de uma aliança e de amor. A construção da amizade do meu pai com o bispo, que vem mais de 30... Foi nos erros. que vem mais de 30 anos, cara, os caras hoje, os dois, são os caras que fundamentaram a palavra viva. Meu pai foi o primeiro pastor ordenado pelo bispo. E o nível de franqueza que os dois têm entre eles, o nível isso. de amizade que eles têm entre eles. E, cara, um já errou com o outro, Muito. mas eles não abrem mão da amizade, do comprometimento, da aliança que eles têm entre eles. Como é que a tua mãe chama meu pai? O chefe? Porque, assim... O Rude, o chefe, não sei o que. Cara, é muita coisa, velho. É muita muita coisa história, pra né? estar junto. A unidade só é possível construir com graça, né? Só. Porque vai exigir, às vezes, perdão de uma Isso. das partes. Com Às certeza. vezes de pedido, de humildade, de reconhecer os erros também. Então eu acho que a graça ela acaba sendo o alicerce de tudo, né? A Cara, base pra construir existe isso, né? recompensa
em se manter fiel à aliança, à unidade. A gente passou por um Por período... mais difícil que seja. A gente passou por um período, e também nem entrar em detalhes, mas num ano específico da Palavra Viva, a gente passou um ano muito difícil, com um ano de bastante... Perdas. Mas só que no outro ano saiu uma música que estoura pro Brasil e pro mundo inteiro. E a Palavra Viva nunca mais é a mesma, depois de um período bem difícil. Então, existe recompensa quando tu se mantém, cara. A gente Verdade, viveu foi isso. bem isso mesmo. A gente foi bem isso viveu isso aqui. A Eu gente acho que a gente sabe tá nesse o que ponto é de isso. novo, né? Experimentou isso, né? A gente experimentou. Fala no afterservicepv@gmail.com. Tá De novo, aparecendo aí de na novo, telinha, tá de novo. Na afterservicepv@gmail.com. descrição. Na descrição. DJ. Azeitona. DJ Facão. Unção do enriquecimento. Só que essa aí. Mas é isso. Se Gostou você, dessa, né? se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Agora já são 00:20, a gente já comeu um hamburgão aqui. A Barriguinha gente, cheia. ele abrangiu aí. Tu comeu um franguinho ali. Boca cheia de gordura Porque alguém aí. na mesa aí chegou, mano. Mas tu disse que tu não queria comer? Não queria mesmo, mas ninguém me ofereceu. Agora é Dodói agora. Ah, meu Deus. Mas é isso. Fica polêmica aí pra Grande abraço e até a próxima. Valeu, Um gente. abraço, pessoal.